Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se por acaso ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido. E por enquanto é isso aí. Vou dar prosseguimento ao que eu tinha falado anteriormente sobre o Nando Moura, né? Que não deu para terminar aquele vídeo. Eu fui dividindo em tópicos e agora eu vou comentar outros tópicos aqui das outras coisas que ele falou. E, se possível, fazer uma análise um pouco mais aprofundada filosoficamente sobre a situação da direita e quais são os motivos do que eu vejo como sendo o fracasso da direita. Então, aqui, depois daquilo que eu falei no vídeo anterior, Nando Moura, outros trechos do que o Nando Moura falou é o seguinte: lutar pelo que é bom, não vou arredar o pé. Agora, vocês então, você é esquerdista, não sei o quê, que ele fala que estão chamando ele disso. O problema não é ele ser isentão, esquerdista ou o que for. O problema é simplesmente ele ser uma mente confusa. E esse é o problema não só do Nando Moura, mas de várias, todas as figuras aí, praticamente, do conservadorismo no Brasil. E para você explicar por que a atitude e a forma de pensar dos conservadores que aparecem mais no YouTube, nas mídias, etc., está errada e sempre vai conduzir ao suicídio político da direita. Um mecanismo que eu acho que é muito eficiente é comparar com a ação dos esquerdistas. Ver, não, você está fazendo assim, a direita vai se ferrar e o esquerdista age de outra forma e tal, assim, assim, assim. Sempre comparando para você ver o exemplo de sucesso da militância esquerdista, em alguns casos também da militância liberal, e comparando com a militância conservadora para ver por que ela está errada. E, em alguns casos, assim como o Nando Moura deixa claro aqui, os conservadores, quando você fala, porra, você está agindo errado, comunista é assim, assim assado, você está agindo de outra forma, então você vai se fuder. Aí eles tentam se orgulhar, aliás, tentam não, eles passam a adotar uma narrativa e uma justificativa dessas ações erradas que eles têm, transformando esses erros grosseiros, estratégicos, em motivo de orgulho. Tipo, não, a gente é assim, a gente briga por qualquer mixaria, a gente xinga qualquer um sem necessidade e cria uma situação de confusão caótica sem necessidade porque nós somos autênticos, nós somos assim mesmo. Não é que ele tenha falado isso, estou só dando um exemplo de como, em alguns casos, os conservadores justificam as falhas que eles têm, transformando aquilo em uma virtude, criando uma narrativa para transformar as falhas estratégicas e as formas que eles próprios criam para boicotar o seu próprio projeto de poder e inviabilizar esse projeto de poder em virtudes, justificando dessa forma esses erros. Então, por exemplo, nesse caso hipotético que eu estou falando, do cara que é explosivo e tal, que xinga a mãe de todo mundo sem motivo, só porque a pessoa falou um lado, a pessoa já vai brigando no WhatsApp, fala mal da pessoa em público. Aí a gente fala, não, é porque eu sou autêntico. Provavelmente, se você for perguntar pra Joyce, ela vai falar, não, é porque eu sou uma pessoa muito, muito autêntica, muito verdadeira, muito transparente, não sei o quê, e eu não levo desaforo para casa, eu tenho essa mania de ser assim valente, não sei o quê. Então eles tentam transformar. Isso é só um exemplo, não que o Nando Moura tenha feito isso, mas é um exemplo de como. Depois eu vou explicar o caso do Nando Moura, mas é um exemplo de como o pessoal conservador tem uma atitude burra, tem uma atitude suicida politicamente, e depois eles tentam justificar essas atitudes burras, criando uma narrativa dizendo que aquilo é uma virtude, na verdade. E depois eles vão dizer, não, mas por exemplo, se você vê a entrevista do Fernando Cagade, ou se você fosse perguntar, sei lá, pra Dilma, pra Gleisi Hoffmann, porra, e o Lula, ele roubou e tal, porra, eles vão ter um discurso uniforme, eles vão falar, não, o Lula tá sendo injustiçado, o Lula livre, não sei mais o que. E aí, por quê? Isso pessoalmente pode ser uma atitude burra, mas politicamente é uma atitude inteligente. Mesmo que na intimidade eles saibam que o Lula é um filho da puta, não foi injustiçado nada, eles têm que proferir aquele discurso por um interesse político. Então, em relação à estratégia política, eles são inteligentes. Então, você pegar e você usar um discurso que é o melhor para o seu partido, politicamente é melhor, mais eficiente para chegar no poder. Isso é inegável. Então, você chega pro
conservador e fala, não, olha só, os esquerdistas agem assim, 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 eles têm um plano por trás de tudo e tal, e você tá aí criando intriga, criando... ou seja, os esquerdistas, até em casos extremos de corrupção, eles procuram ver um meio de defender os líderes políticos, porque eles fazem um cálculo e percebem que estrategicamente é melhor. E vocês aí brigando por causa de bobeira, não era para ser assim. Aí ele vai falar, ah, não, mas eles são esquerdistas, por isso que eles estão errados, não sei o quê. Eu sou conservador, então eu tô certo, não sei o quê. Então, ao invés de aceitar que eles tinham que ter uma atitude diferente para viabilizar uma estratégia política que fizesse eles chegarem no poder, eles procuram se orgulhar dos seus erros e das suas falhas estratégicas e transformar aquilo numa virtude. Isso é só um exemplo, né? De um caso. Então aqui, não sei se isso ficou muito claro, né? Mas eu estou só meio que fazendo anotações aqui no vídeo, e se ficar bagunçada a minha explicação, eu procuro esclarecer e organizar melhor posteriormente. Mas então, voltando aqui para as declarações do Nando Moura, aqui o que eu estava falando, ele fala, o conservador se define pela individualidade de pensamento, não pela coletivização de narrativas. Aí tá, é o que eu tô falando. Porra, o pessoal do PT, eles são como se fosse, vamos dizer, guerreiros disciplinados, que têm ali o objetivo, e mesmo que eles tenham que engolir sapos, passar por humilhações e coisas, eles passam por tudo em prol de um objetivo maior, que é chegar no poder. Então, se você falar, ô Nando Moura, segura a onda aí, você tá puto com o Flávio Bolsonaro, que não sei o quê, mas segura a onda, porque vai ser melhor pro Brasil, vai ser melhor pro movimento conservador você não criticar nesse momento o Flávio Bolsonaro e aturar o que está acontecendo. Então, o Nando Moura ia responder isso aqui. O conservador se define pela individualidade de pensamento, não pela coletivização de narrativas. Então, ele quer dizer, não, eu sou assim mesmo porque eu sou conservador. E o conservador é o cara que fala a verdade, se atém aos seus valores, aos seus princípios e não sei mais o que. Então, qual que é o problema disso? O problema é que, analisando a conjuntura maior, não é claro que essa atitude da busca pela inflexibilidade moral, que não é inflexibilidade moral pelo que eu falei anteriormente, se o Nando Moura fosse inflexível moralmente mesmo, ele nunca teria nem elogiado o Olavo, nem se misturado com os alunos do Olavo, porque o Olavo é um cara que fuma, bebe, etc. Então, se ele é um cara puritano, um santo, etc., ele não poderia se misturar com eles. Então não é a inflexibilidade moral, porque a inflexibilidade moral é inalcançável. É a busca pela inflexibilidade moral, no caso do Nando Moura, não necessariamente é sinônimo da melhor estratégia possível para a direita. E, no entanto, ele fala como se fosse a coisa mais natural do mundo, que fosse sinônimo da melhor atitude possível, melhor estratégia possível para a direita. Então ele se apressa em sair xingando o Flávio Bolsonaro, xingando o pessoal do governo, esculhambando o próprio Bolsonaro por causa de membro da PGR, não sei o que, questões que para um conservador coerente deveriam ser menores, que as questões maiores para o conservador deveriam ser drogas e aborto, mas ele pega essas questões que deveriam ser menores e torna isso nas prioridades, e ainda diz que a questão das drogas é um bicho-papão, que pelo que eu sei o Eduardo Bolsonaro mobilizou o negócio contra as drogas, está dizendo que isso é um bicho-papão, que o importante mesmo é membro da PGR, vamos dizer, lei de abuso de autoridade, outros detalhes ali administrativos, que para o conservador deveriam ser menos importantes. Mas aqui, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando é para dizer que não é óbvio que nessa situação você sair quebrando o pau com o Flávio Bolsonaro vai ser o melhor para a direita. E em outros momentos, o Nando Moura já tinha falado que o melhor para a direita era, nesse momento, criticar. Porque se você gosta de alguém, se você quer que alguma coisa dê certo, você tem que criticar. Porque a minha mãe me criticava, que não sei o que, me batia quando eu era pequeno. Então, porque ela queria o meu melhor. Então, para o governo ser melhor, você tem que criticar também. Quando ele fala isso, você vê um paradoxo aí das justificativas que ele dá para essas críticas. Primeiro, ele tinha justificado pela inflexibilidade moral. Não, eu critico porque eu sou inflexível moralmente. Se eu ver uma coisa errada, eu vou falar que está errado. Não interessa a circunstância, não interessa se aquilo vai causar mais danos do que se eu ficasse quieto
Se eu ver uma coisa errada, eu vou falar. Depois ele já está falando como se fosse por pragmatismo. Não, eu estou criticando porque eu quero que dê certo. Então, você não tá criticando pela inflexibilidade moral, você está criticando porque você quer que dê certo. Então, aí ele já teve uma incoerência. A outra coisa é que simplesmente você dizer que aquilo é o melhor caminho que vai dar certo é uma coisa extremamente problemática, que é o papel de um analista político. E o Nando Moura está muito longe de ser um analista político. E ele próprio fala nos vídeos, eu não quero parecer intelectual, porque eu não sou intelectual, eu sou um merda de um músico, eu sou um bosta, não sei o quê, que eu considero a falsa humildade. Porque se ele realmente fosse humilde, você sair e falar da boca para fora, não, eu sou um bosta, eu sou um lixo, não sei o quê, isso é falsa humildade. Você ser humilde, se ele fosse humilde realmente, ele ia pegar, ia dar ouvidos, ia procurar pensar nas opiniões e nas análises dos verdadeiros cientistas políticos e dos verdadeiros intelectuais antes de tomar essas atitudes que podem ser destrutivas para a direita. Por quê? Porque ele tem muitos seguidores ali, fãs e etc., e que vamos supor que de repente o pessoal não queira votar no Bolsonaro, de tanto que ele fala mal do Bolsonaro, ou acontece alguma coisa assim. Então seria aí vai... Hipoteticamente, é óbvio que eu estou simplificando, mas hipoteticamente eles não votam no Bolsonaro, depois o PT volta ao poder porque não votaram no Bolsonaro. Então ele vai fazer uma cagada muito grande pro Brasil. Então, é uma irresponsabilidade muito grande de sair falando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, que as críticas ao governo vão ser positivas, porque quando você não gosta de uma coisa você tem que criticar, etc. Quando na verdade isso é uma questão muito complexa no âmbito da estratégia política. E ele fala como se fosse óbvio que no âmbito da estratégia política é melhor você criticar. E não é. Tinha que ouvir, sei lá, o Olavo, os analistas aí mais capacitados para ver, não, nessa situação específica, realmente criticar o governo pode ser melhor. Ou não, nessa situação específica é melhor a gente ficar quieto, esperar passar as reformas, esperar não sei o quê, porque por mais que o Flávio Bolsonaro tenha roubado sei lá quanto, não se compara ao PT, então por pragmatismo é melhor aturar esses aí, não falar nada para não criar conflitos na militância, que eu acho que é o que seria mais exigente. Então, aqui você já vê uma inconsistência no que ele estava falando. Primeiro ele diz que é pela inflexibilidade moral, porque não, quando eu ver uma coisa que está errada, eu vou falar que está errado, depois você vê que não, é por questão pragmática, estratégica que a gente tem que criticar para o governo dar certo. Então você vê que ele nem sabe direito por que ele está criticando, ele quer realmente estar ali aparecendo como um cara fodão, etc., que é intolerante com as maldades, com as picaretagens. Então isso isso é uma coisa que nessa circunstância é responsável. Para os militantes da esquerda, o que acontece? Você vê esse discurso único, por exemplo, da Gleisi Hoffmann, do Haddad, aí você fala, esses aí são merda, esses aí falam sempre a mesma coisa, mas o que acontece? Mesmo sabendo que aquilo não é verdade, eles falam porque eles sabem que tem um objetivo maior no final, que é chegar no poder, e eles dão tudo de si para esse objetivo, porque eles têm claro na cabeça deles o estabelecimento das prioridades. Para eles, a prioridade é o movimento rumo ao socialismo, legalização do aborto, das drogas, destruição dos valores, aí depois favorecer os aliados do Foro de São Paulo, aí lá no final da escala, se for possível um governo honesto, se for possível um governo com a economia boa, sei lá. Então eles têm bem claro na cabeça deles a escala de prioridade. Por quê? Porque existe uma teoria comunista, existe um fluxo de teorias, de interpretações da realidade que baseiam a visão de mundo esquerdista, que no caso deles orienta o estabelecimento dessa hierarquia de valores. Os liberais também têm isso. Se você ver o Paulo Guedes, você pode xingar a mãe do Paulo Guedes, pode falar o que for, ele está focado nas reformas que ele quer passar, reforma da Previdência, agora reforma tributária, eu acho, outras coisas lá. Ele está focado ele é o cara que ele passa a imagem de ser um cara frio e que não se importa com intriga, ele não se importa com essa conversa de lavanderia, o cara falou mal da minha mãe, eu vou xingar ele no WhatsApp, não sei o que, ele tá nem aí, só quer passar as reformas, fazer o trabalho dele. Então ele é um cara que tem bem estabelecido na cabeça dele o que ele quer. Porque se você for ver na tradição liberal, não necessariamente na tradição filosófica, intelectual liberal, sei lá, mas, se você for ver o discurso dele, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer fazer no Brasil e na escala de valores dele, essas reformas, essas medidas são a prioridade absoluta. Então ele tem isso bem estabelecido na cabeça dele. Agora os conservadores não têm bem estabelecido na cabeça deles o que eles querem e o que o movimento conservador deve buscar. E eu acredito que essas declarações do Nando Moura expressem isso. Quando ele fala aqui o negócio
que tem que buscar o que é certo e tudo mais. E isso aí remete a uma coisa que eu tinha visto, ao vídeo que eu tinha visto do Diego Rox, que é quando ele fala que quando você vê o pessoal do PSL discutindo e tal, um xingando a mãe do outro, você não tem que falar que nenhum lado está certo e nenhum lado está errado. Você tem que pensar, não, eles estão discutindo aí, etc., mas o que eles fizeram para mim? O que eu, como eleitor, como cidadão, ganhei? No que eu fui beneficiado com essa briga deles? Então, se você partir desse princípio, você vê que, na verdade, quando o Diego Rox adota essa narrativa, pelo menos naquele vídeo, ele está abrindo mão de se considerar no espectro conservador e está se encaixando como meramente pragmático e corporativista. Tipo, não tô nem aí se o cara que está no governo é do Partido Comunista, maoísta e vai matar não sei quanta gente, contanto que abaixe o valor da minha conta de luz, da minha conta telefônica, sei lá, da merda que for, baixe o valor do preço, baixe o preço da passagem, melhore a minha qualidade de vida, reduz os meus impostos, o que interessa é o meu bolso, e nada mais. O que o cara vai fazer lá? Foda-se, se ele aprova a legalização das drogas, do aborto, isso aí não tem importância. Então o que acontece? O cara adotar esse discurso em si não tem problema, porque o afegão médio, de todos os países, eu acho, todos os cenários políticos, o afegão médio realmente não é um cara que levanta a bandeira de uma ideologia, que está preocupado com os valores cristãos ou com os valores da esquerda e tal. Ele está preocupado com o próprio bolso. Então, não tem problema nenhum. Ninguém tem obrigação de ser militante fanático de alguma coisa. Agora, um movimento político inteiro cuja militância é formada sem um estabelecimento claro de quais valores são prioridade, quais valores são menos importantes, vai criar mais cedo ou mais tarde uma situação caótica e de crise, como está acontecendo agora no conservadorismo brasileiro. E por que acontece isso? Porque quando você via as manifestações conservadoras ali a favor do impeachment da Dilma, etc., a favor da Lava Jato, você via, sei lá, o Moro com o uniforme de super-homem, não sei o quê, e o pessoal idolatrando lá, o pessoal do Lava Jato. Então, o que isso demonstrava? Demonstrava que, na verdade, não existia motivação ideológica para acionar a militância. O que existia eram pautas genéricas. Por exemplo, contra a corrupção, a favor de prender os bandidos, que não sei o quê. Porra, contra a corrupção, Marcelo Freixo também o Brizola era contra a corrupção, o Lula era contra a corrupção nos anos 90, todo mundo é contra a corrupção. Então, porra, você definir a motivação da militância de um espectro político em pautas genéricas, que não são nem de esquerda nem de direita, é receita para o suicídio político. O Sérgio Moro, por exemplo, nunca deu declaração que permitisse situar ele como de direita ou de esquerda. A única coisa que ele fez de ato político foi nomear a Ilona Zabó como auxiliar do negócio do negócio lá do Ministério da Justiça e tal. Então, porra, ele nomeou esquerdista lá no negócio como ingenuamente, entendeu? Como se achasse que isso não fosse implicar em nenhum benefício para a esquerda, nem para a direita, não tivesse interessado. Então, tipo, se o cara que é a suposta direita, o suposto movimento conservador idolatra, é um cara que ia chamar esquerdista para fazer parte da equipe dele e que nunca demonstrou nenhum interesse, nenhum mínimo conhecimento das implicações políticas e ideológicas disso, um movimento em que acontece isso, é um movimento que mais cedo ou mais tarde vai ter uma crise. O movimento conservador, para funcionar, deveria ser assim, não, na nossa escala de valores o mais importante é proibir aborto e proibir drogas. Ponto. Se a gente tiver que votar no Sérgio Cabral, o político mais corrupto do mundo, se ele for contra aborto e drogas, a gente vai votar. Porque na nossa escala de valores, aborto e drogas está em cima e a corrupção está embaixo. Para o movimento conservador funcionar, deveria ser assim. Mas você fala isso para um militante conservador, que ele vai ficar escandalizado. Nossa, que absurdo, isso é impossível, nós temos que ter tudo, não sei. Ou ele fala que está cagando para o aborto e para as drogas, como o Diego Rox naquele vídeo, e que só está preocupado com o bolso dele, com o preço da passagem, com a conta de luz, o preço da conta de água, sei lá mais o que.
Ou então ele vai falar, não, a gente tem que ter tudo. O candidato tem que ser um santo, tem que ser perfeito, tem que ser contra drogas, contra aborto, a favor da família, contra a corrupção. Que porra, aí você vai ter que procurar um país na Europa, sei lá, mas no Brasil é impossível. Então, existe a confusão mental no caso dos conservadores, porque eles não são conservadores. Se eles fossem conservadores radicais mesmo, o ideal da militância seria esse. Não, nosso negócio é proibir aborto e drogas. Corrupção, essas outras coisas aí são menos importantes. Só que isso parece absurdo, parece escandaloso para os conservadores. Agora, se você for inverter o espectro e falar isso para a esquerda, isso é coisa mais... Porra, não é nenhum absurdo. Os esquerdistas não falam isso da boca, não falam isso abertamente, só que, no fundo, por questões... não falam isso abertamente apenas por questões propagandísticas. Porque se chegar lá o cara, não, eu tô nem aí para corrupção, meu negócio os valores, destruir os valores, destruir a família tradicional, legalizar as drogas. Se for um candidato corrupto que vai fazer isso, eu voto no corrupto. Então, porra, vai pegar muito mal na propaganda. Então eles não falam isso. Mas se for ver internamente, os militantes de esquerda sabem disso. Tanto que eles defendem o Lula pra caralho. Mesmo estando provado questões da corrupção, etc., eles continuam defendendo o Lula. Por quê? Porque na escala de valores dele, em primeiro lugar tá destruir os valores cristãos, sei lá, conduzir o país ao socialismo, legalizar aborto e drogas, sei lá, ajudar os países do Foro de São Paulo. Isso é o primeiro lugar. Depois, combate à corrupção, se possível, uma política administrativa boa. Então, eles têm bem estabelecido na cabeça deles a escala de valores, enquanto os conservadores não têm. Ou, se você for colocar eles contra a parede e perguntar qual que é a escala de valores, ou você vai ver que eles não são conservadores, porque eles estão mais interessados com o preço da passagem, com o preço do gás, o preço da gasolina. Estão mais interessados nisso do que no aborto e drogas, questões ideológicas, que na verdade são questões ligadas a valores. Todo ser humano tem uma visão de mundo baseada em valores, e os esquerdistas sabem disso, porque se os esquerdistas chegarem e falar, não, para mim o mais importante é destruir os valores da civilização, legalizar as drogas, sei lá o quê. Para mim o mais importante é isso, corrupção não é tão importante. Se os outros militantes forem sinceros, vão falar, ué, tem nada demais. Eles só fingem que se preocupam com a corrupção em questões de propaganda, porque na verdade não ligam. Então, enquanto se você inverter e falar isso entre a direita, é um absurdo. O pessoal da direita não tem essa forma de estabelecer as prioridades. E assim, se você colocar eles contra a parede, como eu ia dizendo, ou você vai descobrir que o cara não é conservador, não é propriamente, porque ele não se preocupa com isso, ou então você vai ver que ele quer um candidato perfeito, que também é inviável politicamente. Então, tipo, é o pessoal confuso, realmente. Então, as coisas que eu anotei aqui é a relação entre essa confusão mental e o discurso da inflexibilidade moral. Que seria, tipo, o conservador, o cara que não abre mão dos valores, não abre mão dos princípios, etc., como fala o Nando Moura. E que isso leva a uma situação em que é impossível realizar, então, o conservadorismo na política. Porque esse conservadorismo é um cara que só vai apoiar o cara que for um santo, é impossível realizar isso. Então, a única situação em que a defesa da inflexibilidade moral é justificada é como parte da propaganda. Que é o pessoal de esquerda, como eu falei, para eles isso é óbvio. O pessoal de esquerda, no fundo, eles sabem que, por exemplo, a corrupção é menos importante. A corrupção é se o cara roubar não sei quantos bilhões, etc., mas ele, de alguma forma, beneficiou o projeto socialista para chegar numa sociedade socialista, para favorecer a esquerda, legalizou as drogas, o aborto, então beleza. Para o pessoal esquerdista isso é a coisa mais natural do mundo. Só que para o pessoal da direita isso é um grande escândalo, um grande absurdo. Por quê? Porque os militantes da direita têm a mente confusa e não sabem o que eles querem. Eles não sabem quais são, pelo menos os liberais até sabem, como Paulo Guedes, por exemplo. Para ele o mais importante é a reforma da Previdência. A coisa que o próprio Nando Moura estava falando, porra, o pessoal do MBL tá enchendo o saco, porque não pode falar disso agora, deixa a reforma da Previdência, que não sei o quê. Mas por quê? Porque eles sabem o que eles querem. O próprio espectro liberal, no caso do MBL, eles estabeleceram uma escala de valores e colocaram a reforma da Previdência, as reformas econômicas como mais importante. Então eles têm uma ação política coerente. Agora os conservadores, quantos deles têm claro na cabeça deles que eles preferem a proibição das drogas e do aborto do que pautas genéricas anticorrupção? Ninguém tem isso claro.
Então, por isso que o conservadorismo brasileiro, ou ele não existe, ou ele é um movimento suicida. Porque um movimento em que a militância não sabe o que ela quer, não está disposta a lutar para conseguir uma coisa bem definida, é um movimento suicida, obviamente. Então, se o pessoal conservador não quiser aprender com a esquerda e continuar tendo o hábito de justificar os seus erros e suas burrices estratégicas, criando uma narrativa que transforme esses erros em ações virtuosas, então a definição do conservadorismo não vai ser nem o cara que tem inflexibilidade moral, o cara que está sempre agindo de acordo com seus valores e não abre mão daquilo de forma alguma, nem vai ser o ceticismo político nem nada. A definição do conservadorismo vai ser o movimento político que não quer chegar no poder nunca e não quer ganhar as eleições nunca. Ou então vai ser o movimento político que sistematicamente quer beneficiar os seus opositores, quer fortalecer os seus inimigos. A definição de conservadorismo vai ser essa, porque seguindo a forma como está sendo conduzido hoje o movimento conservador, o único resultado disso tem que ser o suicídio político e as crises e a divisão interna, como é o que está acontecendo agora, como eu estou falando. Então aqui o que o Nando Moura falou é justamente por querer o melhor para o país que eu estou criticando e tal. Aí depois ele fala aqui, vocês querem o quê? Pensamento único? Coletivização do pensamento? Que não sei o quê? E é o que eu estava falando. Na verdade, o que eles chamam de pensamento único e coletivização do pensamento é, na verdade, a inteligência estratégica que os membros engajados em uma militância política deveriam ter, que é você saber o que você vai falar naquele momento, vai pensar nas consequências do que você vai falar. E se você não quiser pensar nessas consequências, no mínimo, tem que ter intelectuais orientando a militância. Porque se você for ver, sei lá, Mariana Chauí, Vladimir Safato, não sei o quê, intelectualmente eles podem ser uns bostos, podem ser pseudo-filósofos e tudo mais. Mas você não precisa ser um intelectual muito foda, muito brilhante para ser um bom estrategista político. Sei lá, o Fernando Haddad, o Mariana Chauí, os intelectuais petistas, eles podem ser ruins filosoficamente, mas como estrategistas políticos eles podem ser muito competentes. Então, assim, a esquerda ela está nessa situação, ou pelo menos ela sempre buscou estar em uma situação em que a militância tivesse o respaldo de uma classe intelectual de analistas políticos orientando. Então, tipo, não é o pessoal que sai igual maluco aqui, igual o Nando Moura falando, não, você vai criticar o governo para melhorar porque a minha mãe me criticava, me dava porrada porque ela me amava e queria que eu melhorasse, então é a mesma coisa, foda-se, baseado no achismo, porque o Nando Moura não tem condição intelectual de fazer uma análise política e ele próprio fala que não tem isso. Então, já que você é tão humilde, então aceita a sua limitação intelectual, etc., por que ele sai tendo uma atitude irresponsável que pode prejudicar pra caralho o movimento político na base do achismo, na base da impulsividade, etc. Então, a esquerda, mesmo que a esquerda não tenha essa situação, que os intelectuais não consigam, ela busca uma situação em que exista uma classe de intelectuais que orientem a militância. Então, por exemplo, esse caso aí que a Joyce tá fazendo cagada. Sei lá, o Mourão, se bem que o Mourão nem faz parte da direita, nem porra nenhuma, mas sei lá, o Eduardo Bolsonaro ou a Joyce estão fazendo alguma cagada. Então, o ideal seria que tivesse estrategistas políticos falando, olha, fulano, você não pode falar isso, você tem que falar isso, isso, isso e tal. Como a esquerda tem, provavelmente ainda tem, mas historicamente ela sempre teve intelectuais orientando. Então, por exemplo, por que o Fernando Haddad e a Gleisi Hoffmann falam sempre a mesma coisa? Porque tem o pessoal orientando qual é o discurso que vai ser melhor para o partido agora. Porque não é o Nando Moura, não é o Diego Rox, não é o pessoal youtuber que não é analista político nem porra nenhuma que vai dizer o que é melhor naquela situação que vai favorecer estrategicamente o movimento político. São os analistas políticos. Então, porra, antes de ter uma atitude, o militante tem que ouvir os estrategistas, os analistas. Então, o ideal é que seja buscado uma situação em que o movimento político seja respaldado por estrategistas que orientem a militância. E acontece o seguinte, o grande problema da direita, que eu acredito que todos os problemas são sintomas menores desse grande problema, que é a escassez de intelectuais. Eu até vi no Facebook os colegas meus e tal comentando, comentando, tipo, o absurdo de que, na verdade, existe excesso de intelectuais na direita. Tem que ter o pessoal que põe a mão na massa.
totalmente absurdo. Isso é uma concepção lunática da situação da direita brasileira. Por quê? Porque a direita brasileira não tem intelectuais. Quantos membros da direita brasileira têm capacidade de ter uma análise realmente abrangente, filosófica e política da situação? Só um, que é o Olavo de Carvalho, que nem se considera conservador, nem se considera de direita. Então, porra, o erro não é do Olavo. O Olavo não tem obrigação de levantar... Ninguém tem obrigação de levantar bandeira de movimento nenhum. Ele tá só ali expressando a opinião dele e tal. Então a culpa não é dele. A culpa é dos alunos dele que pretendem criar um movimento conservador, se consideram conservadores, mas não tem capacidade nenhuma, nem procurou adquirir capacidade para se tornar organizadores desse movimento e, pior de tudo, ainda fazem de tudo para foder o movimento e para gerar crises dentro do movimento. Então, assim, para você criar uma análise de conjuntura, você teria que ter, no mínimo, uma visão próxima do Olavo, um nível intelectual próximo do Olavo, ter capacidade de fazer uma visão muito abrangente e ainda levantar a bandeira do movimento político, que é coisa que o Olavo não faz, nem tem obrigação de fazer, nem nada. Ou seja, quantos alunos dele têm capacidade de fazer isso? No máximo, os que eu vi mais inteligentes são o Flávio Gordon, o Felipe Martins, o Flávio Morgenstern, que é considerado um dos melhores, etc. Mas lendo o livro dele, não vi... está muito longe do que seria necessário para ter um intelectual realmente abrangente, com uma visão filosófica abrangente. Flávio Morgenstern é mais, sei lá, um propagandista do que um intelectual propriamente. E vendo, peneirando, fica só o Felipe Martins e o Flávio Gordon, praticamente. Pode ter o Ronald Robson no li, pode ter um ou outro que veja só a parte filosófica do Olavo, mas que veja a parte filosófica e política, eu acho só o Felipe Martins e o Flávio Gordon. E os dois casos são casos de pessoas muito especializadas, são muito especializadas em determinada área. O Felipe Martins é apenas análise política, o Flávio Gordon é apenas, vamos dizer, uma fenomenologia do cenário sociológico do Brasil, vendo situações específicas, descrevendo, comentando sobre aquilo, só isso. Então são áreas muito específicas. Enquanto, para ser então, nem para ter um militante, um intelectual organizador da militância, não tem, porque o próprio Flávio Gordon e o Felipe Martins, que são, em tese, os maiores alunos aí do Olavo, nem eles estão capazes de fazer isso. Só quem estaria capaz realmente na direita seria o próprio Olavo, que não quer levantar a bandeira da direita, não quer assumir essa responsabilidade. Então, porra, para os militantes da direita chegarem no ponto de movimento organizado, eles deveriam buscar se tornar esses intelectuais ou favorecer o surgimento desses intelectuais, e ninguém está fazendo porra nenhuma. Então, tem muito mais coisa para falar, mas é uma coisa difícil, porque eu tô assim, em maus lençóis, porque não tem ninguém analisando essa situação da forma que deveria, e eu tenho prova ainda, tenho que estudar essas semanas aí, então tá muito difícil. Mas eu depois vou tentar fazer mais vídeos, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.